Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação, direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter, trazendo aqui os relacionados do Inter para a partida, para a decisão, o jogo do ano novamente, agora contra a equipe do Vitória no Barradão. O jogador que está fora da temporada, o anúncio feito pelo Inter, tudo isso e muito mais tu vai ver aqui nesse vídeo. Não esquece, vai deixando o teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações, porque é muito importante para que a gente continue crescendo aqui e chegue na marca de 10 mil inscritos, tá certo? Então conto com a tua ajuda, conto com a tua audiência e vamos nessa, gente. Jogo importante, decisivo amanhã contra a equipe do Vitória. E aqui eu vou te trazer detalhes, te trago as duas possibilidades de time que eu vim conjecturando nesses últimos dias e eu vou trazer para ti, tá certo? Primeiro, o Inter soltou há pouco a lista de relacionados para esse jogo contra o Vitória. 7 horas da noite lá no Barradão. Como a gente falou, é o jogo do ano novamente porque é o jogo de 6 pontos. Se o Inter perde o jogo, de novo, a gente vai se preocupar cada vez mais com a parte baixa da tabela. Se o Inter conseguir um empate, se mantém da forma que está. E a vitória, claro, tranquiliza totalmente o Inter, já pensando e aí sim começando a projetar a temporada de 2026. Por isso, de novo, jogo do ano contra essa equipe do Vitória. Ali por volta das 7 horas da noite, o Inter divulgou a lista de relacionados para essa partida. Lembrando que um jogador está em retreinamento e não está disponível ainda, que é o Alan Rodrigues, tá? Ele deve ficar disponível para o jogo do meio da semana, não, para o jogo do final de semana contra o Bahia no Beira-Rio. Esse deve ser o jogo que marca o retorno do Alan Rodrigues, então, pelo menos a lista de relacionados é o banco de reservas, não como titular. Outros 2 jogadores estão suspensos, gente. Rafael Borré e Gabriel Mercado. Levaram o terceiro cartão amarelo contra a equipe do Atlético Mineiro no empate do final de semana e também desfalcam. Agora, o desfalque da temporada. O Inter anunciou que o Ronaldo ele foi submetido a uma artroscopia no joelho direito e com isso ele está fora do restante da temporada 2025. Não será mais relacionado, vai tratar essa lesão no joelho direito. Então o Ronaldo está fora dessa reta final dos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, tá? E a lista de relacionados tem, vamos lá, goleiros, Antony e Ivan, os laterais Benítez, Alisson, Bernabé e Bruno Gomes, os zagueiros são Cleiton Sampaio, Juninho, Vitor Gabriel e o Vitão, os volantes Thiago Maia, Luiz Otávio, Bruno Henrique, Benjamin Arrim e o Richard, os meias Gustavo Prado, Alan Patrick, Tabata e Romero, e os atacantes são o Carboneiro, o Vitinho, o Ricardo Matias e o garoto Raikkonen. Então esses são os relacionados para essa partida, como a gente falou aqui, uma partida muito importante para o Inter. E aí, conjecturando as duas possibilidades que eu venho trabalhando de times, tá? Até por conta dessas recentes trocas, né, do próprio Ramon e do Emiliano, eles vêm modificando bastante esse time. Vamos lá. Sem o Mercado, quem deve assumir na zaga é o Cleiton Sampaio. O Cleiton Sampaio deve ser titular. E aí quem assume a vaga do Borré? Essa talvez seja a parte mais importante, tá? Vamos lá. No gol, a gente está falando do Ivan. Aberto na direita, tá? Como ala direita, o Bruno Gomes. Aí é Bruno Gomes, Cleiton Sampaio, Vitão, Juninho e Bernabé. No meio campo, Thiago Maia, Luiz Otávio, Alan Patrick. E no ataque, Vitinho e o Carboneiro, tá? Esse é o primeiro time que eu acredito que possa estar a campo. Se ele quiser seguir mais ou menos o padrão que teve nesse jogo contra o Atlético Mineiro e manter o Tabata no time, a gente vai estar falando de o Ivan no gol, aí no lado direito o Vitinho, tá? Como ala direita, Vitinho, Cleiton Sampaio, Vitão, Juninho, Bernabé. No meio campo, tá? No meio campo a gente está falando de Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick e Bruno Gomes. E aí no ataque, no comando de ataque, o Ricardo Matias, tá? Então são as duas possibilidades. Eu estava esquecendo já do Bruno Gomes. Bruno Gomes volta, o Bruno Gomes titular, e aí o Bruno Tabata nesse meio campo. Então são as duas possibilidades que eu enxergo. O Vitinho como ala, ou se não o Bruno Gomes como ala, o Vitinho no ataque. E um time sem Tabata, mas com o Luiz Otávio entre os titulares, tá? Tô apostando em um desses dois times, eu acho que é mais ou menos por aí
que o Ramon Dias e o Emiliano também estão pensando. Quem sabe, tendo um centroavante de referência, que seria o Ricardo Matias, e com o Carboneiro no banco de reservas, isso pode acontecer, ou se não, um time com Vitinho e Carboneiro no ataque, aí um time um pouquinho mais protegido, dá para se dizer assim, com o Thiago Maia e o Luiz Otávio também de volantes, e aí o Alan Patrick um pouquinho mais à frente, o tradicional que estava acontecendo ali atrás, tá? Mas, para mim, não foge muito disso o Inter que vai encarar a equipe do Vitória lá no Barradão. De novo, jogo do ano, e o Inter sabe disso e já está lá em Salvador, tá certo, gente? Não esquece, deixa o teu like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que é muito importante. E também, não esquece, né? Sempre deixando o hype no vídeo. Ali na parte dos comentários, tu arrasta pro lado, hype o vídeo. Depois, se tu curtir também, automaticamente aparece. Quer hypar o vídeo? Tu hypa, porque vai estar ajudando muito a gente a chegarem mais colorados. Fechou? Beijo, tamo junto, até mais. Tchau!